isso aqui. Estou segurando esse telefone e eu não consigo. Espera que eu tô com um monte de gente aqui em volta de mim. Espera só um instantinho. Deixa eu ver. Tá todo mundo falando aqui ao lado. Pera, deixa eu ver aonde eu consigo pegar. Ué, peraí que eu tô me aparecendo e não é pra eu me aparecer. Pera. Agora, agora Olha os sim. bichinhos! Ai, que legal, meu. Aqui tá o Balu aí. E deixa eu ver quem mais que tá aqui, peraí. Eu tinha falado que a gente fazer de manhã para apresentar. Apresentar não, né? Para vocês reverem todo mundo. Ali. Pera, deixa eu levantar meu livro, que eu subi aqui no meio do pasto. A Nise, que não solta de jeito nenhum. A Nise vai andando nos pastos junto com todo mundo. Peraí, deixa eu só colocar as coisas aqui na mochila, que vai ficar mais fácil para eu apresentar. Eu tô bem aqui em cima, a casa tá lá. Balu, aí, você quer falar alguma coisa para as pessoas, meu amor? Quer falar alguma coisa? Aproveita, meu amor, é agora. Aproveita. Fala para elas, não toma leite, gente. Não toma leite, por favor, gente, não toma leitinho. O leitinho é meu, o leitinho é meu, o leitinho é meu. Peraí, agora aqui, ó. Aqui tá essa. E meu amor. Aqui é uma bufinha. Isso daqui então, é uma bufinha. Ali está o mestre Moisés. O mestre Moisés, ele perdeu a companheira dele. E ele entrou num processo de trauma muito forte, que ele não se relacionou mais com ovinos, com ovelhas, com qualquer um da espécie dele. Ele fica sempre com os outros. E ele teve um luto muito prolongado quando a Lakshmi foi embora. Então a gente respeita, e ele vive no meio dos outros, ele vive no meio dos mestres bovinos. Ele, oi amor, você quer mais carinho, né? Desculpa, mais carinho, mais carinho. Você é muito dengosa, você não acha? Muito dengosa. Aqui estão esses mestres porquinhos, então, todo mundo falando bastante. Né, meus amores? Estão conversando bastante? Então, aí esses... coisa mais linda do mundo, o Pedrinho. O Pedrinho, a mãe dele se apaixonou pelo vizinho e pulou a cerca. Aí o Pedrinho nasceu livre. Aqui, a mãe dele é a Ana, que está lá atrás. Aqui está o Rama, Jetsuma em pé. Aqui embaixo está a Carolina. Vixe, tem um monte de gente aqui para apresentar. Mas se eu apresentar todo mundo... A Nise, que não sai do pasto, né, Nise? Né? A Nise também acha que é uma vaquinha, né, amor? Bom, aí para cá tem esse pasto. Onde eu estou aqui em cima é onde eu estou... Ah, você quer... Você está muito dengoso, meu amor. Você está muito dengoso. Aqui para cima esse pasto, onde estão todos os que estão mais recuperados, todo mundo fica por aqui. Aonde o pessoal é menos recuperado, por exemplo, o Shiva que está lá embaixo, deixa eu ampliar aqui para dar para vocês verem. Espera aí que eu tô, deixa eu ver como que eu amplio isso. Será que ampliou? Será que ampliou para vocês também? Ampliou, né? Aqui o Shiva, ele tem a mãozinha quebrada, na verdade calcificada, né, agora. Então ele não pode ficar no pasto, por isso que ele tá para lá. Aí aqui, peraí, voltar para cá. Aqui tá a Mataji, a Ganga, elas colapsaram, elas são mestras vacas da produção de leite de pequenas fazendas, onde a gente acha que não tem crueldade, esse tipo de coisa. E elas estavam, quando a gente resgatou, pra vocês terem ideia, os mestres porquinhos que viviam com elas, eles corriam atrás dos bovinos para comer o cocô deles, para imaginar o nível de insalubridade do lugar. De lá saiu a mestra Ditinha, saíram essas duas, veio também o Govinda, que chegou aqui paraplégico, mas a gente conseguiu recuperar. Algumas vezes a gente consegue, outras não. Isso é muito triste, né? Porque, obviamente, é um trabalho, um serviço que demanda da gente. Nise, você está em todo lugar, Nise. Caminha. É um trabalho que demanda da gente bastante, né? E a gente acaba sempre com apego. Nossa, o que você está correndo, meu amor? Nossa, mãe de Deus. Bonita. Essa é a Tereza, ela é uma senhora. Correndo, Tereza, que pressa é essa? Que pressa é essa, meu amor? O que você viu? A Tereza, ela veio aqui de Monte Verde, ela estava com um rapaz que começou a judiar dela e falava para as pessoas, em praça pública, falava para as pessoas que só ia parar
se alguém comprasse ela, sei lá, o valor de 20 mil reais, qualquer coisa aqui, ela, para essas pessoas não valia. Para a gente, obviamente, ela vale muito mais que isso, e aliás, não tem preço. E aí a gente conseguiu tirá-la de lá, foi um processo feio na justiça, o sujeito terminou, inclusive, o promotor ajudou a gente, e conseguiu que ele fosse, tô brincando com todo mundo, e conseguiu que ela viesse para cá e que a gente ficasse em segurança, porque o sujeito ameaçou muito a gente, muito mesmo. Aqui tá toda a família do Ravi, inclusive ele tá lá no meio, vizinho, né, Ravizinho, para ficar redondinho. Aqui estão todos eles, e, nossa, a Tereza não para de correr. E tem outros bovinos por aqui. Aqui, nessa propriedade, a gente tem, debaixo da nossa guarda, 60 mestres bovinos, 30 mestres carneirinhos, aproximadamente. Ali a gente consegue ver outro que não está muito bem, que é o Kiron, que ele veio de uma madeireira, e ele tem as 2 mãos quebradas, e o sujeito não tirou ele do trabalho, então ele calcificou as mãos quebradas trabalhando. E agora no frio está muito forte isso para ele. Ele está com muita dor, está sendo realmente muito difícil esse processo para ele. E ao lado dele está o Shantideva, eles ficaram amigos, ele está em pé, ele fica lá, daí quando o Kiron levanta, ele vai e morde o bumbum do Kiron, eles ficam brincando. E eles estão restritos porque nenhum dos dois pode estar nesse pasto aberto, até por brincadeira mesmo, sabe? Eles podem se comprometer na saúde, e a gente não quer. Opa! Aqui está esse monte de búfalo. Aqui estão as 3, elas estão, agora estamos próximo da lua cheia, e a gente nota que sempre próximo da lua cheia, elas têm uma alteração, elas são muito coordenadas com a lua, muito mesmo. E sempre na lua cheia elas cantam bastante, elas têm um mugido muito peculiar, e elas falam bastante. Eu vou descer aqui, só porque a sala está lá embaixo. Aqui é a sala, essa casinha é onde a gente mora, lá atrás são construções para eles, e a casinha de yoga é aquela lá embaixo. Então agora que eu inventei de abrir isso, vocês vão ter que me acompanhar no Vale da Rua inteiro para a gente poder abrir os estudos. Daí vocês vão conhecer no povo. E a Nise, quem é a Nise? A Nise tem crise de personalidade, né, Nise? Né, Nise? Para você, você é uma vaquinha, né, Nise? Peraí, gente, que eu vou descendo aqui. Peraí, tem um monte de buraco, daí eu tô olhando aqui os buracos. Se o telefone cair, vocês sabem que eu caí também. Tchau, búfala. Peraí. Aqui também, essas 2 mestras cabrinhas, elas têm gravidez psicológica, de tanto tempo que elas foram abusadas na pecuária de leite. Infelizmente, isso é comum acontecer. Aí, o que acontece? A gente tem que ordenhar. E na ordenha só sai pus. E dói muito. E, infelizmente, isso tem que ser feito quase todos os dias. Arrebenta o coração da gente. E é o que faz com que elas não adoeçam, né? Porque se juntar tudo isso, não tem um bebê para mamar, se juntar tudo isso em pedra, e não é leite, em pedra pus. Olha a Nise pus. A Nise é uma figura. A Nise foi criada meio com ravida, eu não sei lá, já que ela é um pouco cabrito, um pouco ovelha. Oi, gente, essa aqui é a Sarasvati, esse aqui é o Ramana. O Ramana, oi, amor. Ah, ele assustou você, né, meu amor? Ele assustou meu gordinho cabeludo. Ele veio de um criador, que o criador achou que era mais importante, que era mais eficaz, perdão, ele arrancar as cordas vocais deles todos para não fazer barulho, do que regularizar a operação dele. Então, nenhum deles grita, todos eles são mudos, todos esses desse criador, né? E a gente conseguiu pegar um com a ajuda da Polícia Militar em São Paulo, e da Polícia Ambiental e dos zoonoses, já tem alguns anos. Opa, tô andando aqui, não tem como passar, peraí. Só um minuto. Vou me envolver nas histórias e vou... Aí... E claro que a Nise tem um desdobramento, ela consegue estar em todos os lugares ao mesmo tempo. Aonde eu vou, ela já está. Opa, consegui pular a cerca. Vamos para outra cerca. Então, aqui é esse espaço mais restrito. E vocês sabem que não tem pasto, então a gente compra feno. E agora, na seca, está acontecendo isso, inclusive em Cunha. É uma despesa extra que a gente tem. Deixa eu ir lá com o Kiron para vocês verem, né, do que
O Kiron tem uma mensagem muito bonita pra gente. Gente, depois eu pego os comentários aqui que eu não tô conseguindo ver. Peraí, só um minutinho. Opa, opa, opa. Consegui subir. Oi, Kiron. Oi, meu amor. Você levantou pra ver a gente, Kiron. Nossa, meu amor. Olha o que fizeram com as minhas mãos. Essas pessoas não têm coração, gente. Não tem coração, né, meu amor? Mas a gente tem, né, meu amor? E a gente ama muito você, né, meu amorzinho? Fofura. Ama muito você, meu benzinho. Ama você demais, né, meu amor? Kiron. Você vai me dar oi, meu amor? Peraí, Kiron, que eu já vou te fazer um carinho. Peraí. Pera, meu amor. Deixa eu ver aqui a câmera. Achei. Oi, Kiron. Kiron, essas pessoas aqui, elas amam você também. Sabia? Elas amam. E elas acham injusto o que fizeram com você. É verdade. E elas estão lutando para isso não acontecer mais com ninguém. É verdade. Você pode confiar, tá bom, meu amor? Pode confiar, o mundo tá mudando. O mundo vai mudar, viu, meu amor? Ah, você me deu a mãozinha? Eu já falei, só não sobe na minha perna que você é muito pesado, tá bom? Ele fica meio animado, ele faz assim com a mão, e daí ele, né? Só que ele pesa meia tonelada. Né, amor? Eu amo muito você, mas você pesa meia tonelada, tem que tomar cuidado com a mãozinha, né? Para mim, uma das mensagens que eles têm frequentemente é esse amor incondicional. Eu noto até um pouco do tópico do estudo da morte, do morrer, que muitas vezes a gente acaba perdendo essa disposição para viver, né? A gente vê um mundo muito triste ou perde uma alegria genuína com a vida. Gente, isso aqui com eles é uma coisa que me atravessa todo o tempo. Não tem desistência aqui. Não tem um minuto que eles olhem e digam, isso foi muito triste, eu não acredito mais nas pessoas, não vale a pena viver. Eles sempre resistem. O coração deles sempre resistem. E eles conseguem ir adiante por causa disso. Quebrados, feridos, humilhados, eles vão adiante. E se algo, essa é uma das mensagens, é uma das mensagens que eu gostaria que esses seres conseguissem passar para vocês nessa breve vivência virtual, né, meu amor? É para ninguém desistir, né, meu amor? É bonito viver ainda, não é? Não tem beleza no mundo, meu amor? E não tem amor no mundo também? Tem um amorzinho? Ai, o amorzinho do Kiron. O amorzinho do Kiron. É lindo, Kiron. Kiron é o meu amor, né? Eu te amo muito, Kiron. Muito, meu amor. Muito. Eu vou pegar e vou morder o seu beicinho, porque você é muito fofo. Eu não consigo nem imaginar o nível de tristeza, de humilhação, de tudo que esses seres vivem. É óbvio que a gente nunca pode comparar, não tem quem sofra mais ou menos, porque cada um sofre de um jeito. Mas ainda assim, sofrer é igual para todo mundo, né? O sofrimento, a caracterização do sofrimento é igual para todo mundo. E se existe alguém que conseguiu resistir... Opa, peraí que eu tô de novo andando aqui nos buracos. Pera. Opa, consegui. Se existe alguém que conseguiu resistir, eu acho que vale a pena a gente escutar esse ser para conseguir ter forças para resistir também aos nossos processos e aos convites de desistência que eventualmente acenam ao nosso coração. Vou aqui. Opa. Todo mundo? Voltei. Agora que eu vou descer para a casa de yoga. Essa plaquinha aqui foi inspirada nessa coisa deles. Justamente por isso. Porque, no primeiro momento, existia um lugar de, nossa, como pode passar tanta? E aí eu comecei a ver como eles eram abençoados e como eles só sabiam agradecer. E isso se tornou um mantra para nós. Shapiro, o que você está fazendo aí, Shapiro? Shapiro, eu não sei o que você está fazendo aí, mas eu não posso te deixar entrar também, Shapiro, não posso, porque senão você come o para-brisa do carro. Você come todos os para-brisas do carro, Shapiro. O homem até já sabe, a gente acha que você é sócio do homem que vende para-brisa. É, o homem já vende pra gente no atacado, né?
Você é muito fofo, viu? Meu amor, depois a gente conversa, tá bom? Fica com Deus. Tchau. O Shapiro, ele é o mais peralta. A outra. Mas você é uma figura também. Olha lá, ela já tá enchendo o Uber dela, olha só. Oi, amor, licença, eu só quero... Você é linda. Um beijo, meu amor. Ó, já tá enchendo o Uber. Não, agora eu quero mandar beijo, não quero que ninguém veja meu Uber. Você também dá beijo, tá bom? Dá beijo em todo mundo. Então, enfim, ele é muito peralta. Giba! Giba, tem umas pessoas aqui querendo falar com você, amor. As pessoas, elas amam você, sabia? Elas amam muito você. Bom, ali tá o Cosme. Ele... A gente brinca que ele é tão peralta que ele fingiu que estava doente para conseguir escapar do matador. Olha quem tá vindo. Não, 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 não. Cuidado, cuidado que isso vai dar confusão. Isso vai dar confusão, gente. Isso vai dar Não, não me morde. Não me morde, Shapiro. Não me morde. Tá aqui, tá aqui. Não, tá dando a mão. Você também. Dá um beijo para as pessoas, dá. Te amo, tá bom? Todo mundo ama você. Eu acho que todo mundo vai achar você fofo, sabia? Todo mundo. Todo mundo. Meu príncipe. Meu príncipe. Então, gente, é todo mundo igual um cachorro. Igual os mestres cachorrinhos que vocês têm em casa, os mestres gatinhos, é tudo igual, só pesa um pouco mais. Mas é tudo assim. Peraí, deixa eu virar aqui. Pode ser que a conexão, quando mude a rede, caia um pouco, mas ela já volta. O Zoom consegue fazer isso. Aqui tem os outros mestres. Aqui, de novo, perto da casa, é o pessoal que fica mais monitorado, sabe? Precisa de mais atenção. Aqui é um pomar e esses mestres cavalos que tem aqui têm lesões severas. Por isso que eles precisam ficar longe do pasto. Aqui nossa horta orgânica, que é o que a gente já está chegando. Do passeio. Ali está a Yansan subindo. A Yansan, ela veio de uma pecuária de leite. Eu lembro quando cheguei lá, a gente foi comprar madeira e não sabia que era uma pecuária. Logo que a gente veio para cá. E aí a gente viu dezenas de bezerrinhos. Eu fui lá, abaixei e falei, olha, eu moro num lugar que tem uma mãe divina, que é essa rainha. Falei, quem quiser, mas eu não posso escolher um. E daí ela veio e me beijou. Depois eu pedi ela tinha sido rejeitada pela mãe verde. Inclusive, amanhã, na segunda-feira, vai ter live com a minha professora de alimentação viva pelo perfil do Vale da Rainha. Enfim, e é comum eles começarem a rejeitar os filhos, porque é tanta dor. Patrícia, não sei se você ouve, mas a gente não está mais te ouvindo, já faz um tempinho. Oi, gente, que bom. Que bom que vocês apareceram aí. Peraí, que bom. Calma que as coisas... Peraí. Ah, agora sim. Estamos na sala de yoga. Que bom que vocês resistiram, que tá tudo certo com a gente aqui. Deixa eu só acender aquele altar para gente começar a partilha. Espera só um minuto que eu só vou estender as coisas por aqui. Peraí, é que trocou a rede. Opa. Peraí, vocês... Deixa eu só acender os incensos. Espera só um minutinho, sim? Tá, um momentinho.
Agradeço. Celine, seu microfone está aberto. Ah, perdão, desculpa. É bom que vocês vão moderando aí já. Eu queria encontrar uma configuração no Zoom, a gente já fechava o chat, mas eu não encontrei ainda. Ótimo. Incensos aceitos. Agora, velhinha, e a gente começa. Agradeço pela paciência. Estamos quase lá, né, gente? Regina, não derruba o telefone, Regina. Não derruba, Regina. Para. Eles Regina sentar também, né? Senão eles Regina reclama. Eles Regina, desculpa, Regina. Vem, Regina. Vem, meu amor, eu não vi. Não vi que você já estava logo andando tudo. Altarzinho sexto. Agora temos esse. Agora aqui tem 80 mil gatos. Todos mestre gatinho. Arrumando só o celular, viu? E começaremos na graça do divino. Só. Aqui o tripé. Vamos lá, onde está? Ah, prontinho. Agora sim, até consigo cumprimentar vocês. Espero que vocês estejam bem. Muito agradecida por acomodarem a mudança de horário. A gente acabou conversando com a pessoa agora um pouquinho antes e ficou combinado, na verdade, para amanhã. A localização não estava clara e a gente procurava, não tinha resposta. E algumas vezes acontecem deles esconderem ou mudarem de ideia, ou tem várias situações que acontecem no meio do caminho. Então, a gente precisa realmente ficar em cima, sabe? Quando sabe que tem uma denúncia, ou então um desejo deles de libertar aquele ser. Ao mesmo tempo, a gente sabe que quando a pecuária ela decide liberar um ser, é porque para ela aquele ser não tem mais serventia. Então, a gente sabe que a gente vai encontrar uma situação desagradável. E essa mocinha está com as mãos para dentro, ela não está conseguindo ficar em pé. Então, a gente vai ver o que consegue fazer, e isso, de novo, né, que eu sempre repito isso para mim, de que às vezes é uma vida digna, às vezes é uma morte digna, porque o que eles disseram aqui, imagina, uma criança, que o que eles iam fazer era marretar. E mesmo sendo uma criança, é muito difícil que eles consigam vir a óbito só com uma pancada. Então, geralmente, são minutos que eles ficam agonizando até que essa morte traumática aconteça, e isso, obviamente, a gente vê negativo, inclusive para o espírito deles, que vai continuar, assim como o nosso. Então, é todo um processo realmente de tentar acomodar com as nossas limitações, fazendo o melhor que se pode. A gente tem grupos parceiros aqui de ortopedia veterinária, mas a gente sempre precisa entender que a ortopedia veterinária avançou bastante para mestres cachorros e mestres gatos. Por quê? Porque não se come eles aqui, na nossa região, no nosso país, no Ocidente de maneira geral. Então, termina sendo uma oportunidade de negócio. Agora, por exemplo, doença rara. Quem investe em doença rara? A minha sogra teve uma doença chamada ELA.
e é uma doença raríssima e muito triste. Não existe praticamente nenhum tipo, existe algo, mas é muito pouco. Por quê? Porque não dá lucro. Entende? Ou seja, porque a medicina está conectada também com o que dá lucro. E isso é muito triste, porque a gente se transforma em cliente. Eu vi isso com meu pai também. Eita, nós vamos ver aqui. Márcia, está gravando? Tá bom. Agradeço. Sou especialista em não gravar. Graças, gente. Eu vi isso com meu pai também, quando na fase final, o plano de saúde já não queria mais cuidar dele. Porque sabia, ou seja, ali não vai... Agora, se eu tivesse na situação dele, iam querer cuidar de mim, porque afinal de contas, eu consigo viver com uma sonda mais 30 anos, será? Com sorte. Enfim, mas eu tenho ainda uma vida útil como cliente, uma vida útil que esse cliente vai fazer lucrar essa indústria. Agora, meu pai não ia mais fazer lucrar indústria nenhuma. E a gente teve que, no último momento, entrar com polícia no hospital, que foi uma coisa absolutamente traumática em tudo, porque você já está com a cabeça em outro lugar. E você tem que estar com polícia, com advogado, você fala, o que está acontecendo? E o médico falando para mim, o médico dizia, o teu pai não está em processo de passagem, ele precisa ir para casa, se vocês não podem cuidar do pai de vocês, nós temos um problema social aqui, nós daremos queixa. E eu falava para ele, olha, eu não quero meu pai com você, com todo respeito, eu só quero que você acerte a medicação do meu pai, apenas isso. E para isso, não adianta você me mandar para casa trocando a morfina, porque foi o que fizeram de uma vez. Então, gente, a história é gigante, eu não quero sair por esses caminhos, mas... E 4 dias depois, meu pai fez a passagem, de uma passagem que ele falava que não ia acontecer, que ele estava mandando para casa, porque afinal de contas ele não queria ocupar o leito com meu pai. Então, quando a gente pega doença rara, a gente também pode fazer esse mesmo paralelo com os mestres animais na ortopedia. E qual é esse paralelo, afinal de contas? Qual é a pessoa hoje que vai gastar mais do que aquele mestre animal vale, dentro de uma indústria, não dentro do coração de quem aprendeu a vê-los, vai gastar mais do que ele vale? E como é que vai se desenvolver algo só para que esse pequeno número de pessoas possa fazer algo que, no final das contas, vai prolongar um pouco a vida deles, mas não vai resolver a questão toda, até porque eles têm também mais agravado do que nós mesmos, vocês já devem ter visto pessoas acamadas, que começam a ter várias situações, mesmo nos órgãos, pele, tudo isso, o couro deles também começa a abrir, aparecem bicheiras, e você precisa fazer um controle muito forte, é tudo muito triste, de verdade. As feridas, então essas escaras, isso também começa a acontecer com eles. E tem uma outra coisa também, quando a gente fala de ortopedia para grande porte e ortopedia para seres humanos, tem uma outra questão que é muito importante a gente perceber também. Se a gente quebra uma perna, se a gente tem uma cirurgia de coluna, alguma coisa grave, que é o que acontece com eles aqui, bacia, não são pequenas coisas, são coisas graves. O que acontece na tua cirurgia? Você vai passar por uma quarentena, às vezes não quarentena, mas você vai passar por um processo sabático, porque já não é mais quarentena, de 6 meses numa cama. Ou de 6 meses você não põe o pé no chão, de 6 meses você não levanta. Você, a gente não consegue falar para um mestre animal ficar quieto 6 meses. Então, o que acontece é que depois de uma cirurgia, e não é um tipo de mestre animal, como, por exemplo, a mestre Elis Regina aqui, que de repente eu vou abraçar ela e vou falar, tá bom, vou ficar abraçada com ela 6 meses. Eu não consigo fazer isso com uma mestra Ela. Eu não consigo fazer isso com um mestre boi. Então, tem toda essa conjuntura para a gente entender como é difícil o tratamento e o resgate quando acontece nessa conjuntura. E por isso que muitas vezes eu falo para mim, é a morte digna. É a gente poder abrir um portal que esse espírito possa continuar com menos trauma dessa estadia que ele teve na Terra. Porque nascer hoje como mestre animal na Terra, até como mestre gatinho, mestre cachorro, eles vão por sorte. O mestre bovino é quase que uma utopia pensar que eles vão ter uma vida digna. Se a gente pensa em termos de percentual dos que estão em um santuário, em santuários ao redor do mundo, o número é irrisório, perto de todo o número que a gente sabe que desencarna. Então, por vezes, de novo, esse trabalho ele atravessa muito o coração da gente para poder sustentar um lugar de passagem, de abrir um portal de passagem para eles, para que eles tentem fazer isso. E aí o que eu peço também é que a gente, da mesma forma que eu acho que todo mundo aqui de alguma maneira acredita nas falanges espirituais, né? Ou seja, que trabalham, ou seres, anjos, espíritos, enfim, cada um com o seu, de novo, não estou aqui para falar de religião,
mas a gente acredita que alguém ajuda a gente do outro lado. Alguma coisa assim. A gente também pensar que esses seres que estão curados, e eu sempre falo isso na passagem, olha, vocês vão, mas agora quem vocês encontrarem no caminho, vocês falam que existe esperança. Para que esses seres não fiquem como almas penadas entre mundos, ou seja, eu não quero seguir, não quero voltar, e não quero... Porque imagina o trauma, imagina o medo, imagina tudo isso. E lembrando sempre que para a gente, estou dizendo, me colocando nisso também, para quem de alguma forma abraçou essa filosofia do Tibete, no Tibete não existe diferença entre o que uma alma de um mestre mosquito vai passar e o que uma alma de um ser humano vai passar. O processo é igual para todas as almas. Absolutamente igual. E o que vai determinar, ou seja, voltar ou ir, vai ser a identificação que cada um tiver com o que viveu na vida. Então, por exemplo, esses seres morrem mortes traumáticas. A chance, segundo o Tibete, é que eles encarnem de novo nessas mesmas situações. Para quê? Para conseguirem superar aquilo. Agora, se eles conseguem fazer uma passagem em paz, então eles já conseguem ter outras encarnações também, onde eles estejam mais seguros. Por exemplo, o mestre animal ainda, se aquele ser não encarnar como um ser humano, um mestre animal dentro de uma floresta. E a gente pensar também que para encarnar como mestre animal, a gente precisa de uma pureza que muitas vezes a gente não tem, principalmente os mestres animais veganos. Os mestres animais, ou seja, que se abstêm de qualquer tipo de morte, ou seja, que são presa, não são predadores. Então, é muita conversa, de novo, me chama a atenção no Tibete, quando teve toda aquela história da China, teve uma grande locomoção de tibetanos para a Índia. E eles estão em peso em Dharamshala, que algumas pessoas já devem ter até visitado, ou visto, ou conhecido, enfim. Em Dharamshala, é muito comum que as pessoas levem nas cerimônias dos lamas os mestres animais deles. E a gente está falando de Índia. Então, vai o mestre cabrito, vai o mestre porco, vai o mestre vaca, entrando no templo. E aí eles vão passando e benzendo cada um deles. Porque, outra vez, não existe diferença do espírito. Igual eu comentei ontem, a Jetsuma dando aula para todas as idades na mesma sala. Ela não fala, não, você está no ginásio, você já está no doutorado. Você é espírito. E você vai entender o que é, de alguma forma, pertinente ao conhecimento, à maturidade do seu espírito. Então, ela fala para todo mundo. Então, é do mesmo jeito, ou seja, se fala para o espírito sempre. E isso é algo que é uma mudança de perspectiva, já que aqui a gente vai colocando tantas coisas. E aqui ainda tem gênero, ainda tem idade, daí vira uma loucura total. Você fala, nossa, e o espírito, cadê? E aí, não à toa, eu percebo como é fácil a gente não ter uma fé espiritual. Porque a fé espiritual, em nenhuma hora, em nenhum momento da vida da gente, ela é alimentada dentro de uma sociedade. Ela é alimentada pela avó benzedeira, por aquela mulher, aquele homem que chamou a atenção, por aqueles sonhos que se teve, que se levou para um caminho. Mas, comumente falando no coletivo, não existe uma fé que é motivada. Existe uma fé que é motivada, que é de interesse egóico, como muitas vezes a gente vê escândalos e escândalos em religiões, que no fundo, estavam falando só do homem, não estavam falando de Deus. Bom, acho que a gente começou com uma bela de uma introdução totalmente fora de tudo que a gente veio falar aqui, e assim é a vida. Espero que de alguma forma tenha alguma serventia para vocês. Eu trouxe aqui para vocês o livro que eu coloquei, é o livro Tibetano dos Mortos, ele está obviamente na versão em inglês, mas eu coloquei a capa para que vocês anotem o comentarista, vamos dizer assim. Agradeço, Micheline. Esse Rinpoche, o Sogyal Rinpoche, ele fez comentários incríveis nesse livro, e quando eu tive o primeiro contato com ele, primeiro eu achei a leitura um pouco densa, e hoje, revendo tudo isso, eu noto o tópico da morte quando ela não está muito familiarizada, e na época, para mim, era uma coisa que eu já tinha tido contato, bastante, inclusive aqui no Vale da Rainha, mas eu ainda não tinha realmente me debruçado e mergulhado no tópico. E ele narra todos os processos, ele chega a falar no livro a melhor posição para fazer a passagem, se a pessoa não estiver em posição ereta, ou seja, numa meditação consciente mantrando, que é a fé deles. E que bom, que serve aí para alguma coisa no coração de vocês. E aí, com isso, a gente tem vários insights de coisas que acontecem, por exemplo, nessa posição de passagem, se a gente pensa nos hospitais,
o que acontece nos hospitais. E como muitas vezes, ele no livro diz que quando a gente sabe que a morte é certa, e a gente precisa ter maturidade para isso, para olhar e falar assim, aqui foi. Naquele momento, não atordoa mais o corpo de quem está fazendo a passagem. O que ele coloca é como se fosse algo... Imagina você está dormindo, você está muito tempo querendo dormir. Sabe quando a gente está com sono e não dorme? Sei lá, está viajando, está cuidando de alguém, tá, sei lá, a vida tem as coisas, está trabalhando muito, a vida tem as coisas dela. E você quer dormir, mas você não pode dormir. Aí, finalmente, você chega em casa. E você toma aquele banho, você faz o teu ritual, sei lá, come na tua comida, na tua mesa, aquele ritual, aquele lugar que você fala, nossa, estou em casa, graças a Deus, estou aqui em casa. E aí você deita na cama e vai dormir. Daí quando você vai dormir, o vizinho começa com uma música. Aí você tá quase indo, daí você, ai meu Deus, daí você acostuma com a música um pouco, daí você fala, tá bom, agora tá, vou dormir com a música mesmo. Daí o vizinho vai e aumenta o volume. Ou então você tá indo dormir, daí você chega e, sei lá, o teu marido, teu companheiro, tua companheira, teu companheiro, enfim, tá lá, e aí você tá tentando dormir, daí ele vai, tava com uma saudade, e daí você acorda de novo, e fala, ai meu Deus do céu, eu também tava com saudade, mas eu preciso dormir. Então, esse voltar o tempo todo previne o sono profundo, concorda? Ou seja, é como se tá indo e volta, tá indo e volta. Ele coloca que os processos até de reanimar o corpo, como, por exemplo, tentar chamada no peito, ele coloca como, por favor, se sabe que a morte é certa, deixa o ser ir. Porque esse momento de entrave, que é como se a alma voltasse para o corpo, só que o corpo não tem como segurar aquela alma mais. É como se tentasse colocar água num refratário quebrado. Então, a água está se esvaindo, daí a gente vai com o rodo e puxa de novo lá para dentro, e vai de novo embora. E isso fica cansativo para o espírito e estressante para aquela alma. Então, é sempre importante, deixamos partir serena, exato, é uma bênção isso. Daí, isso ele coloca que para a travessia, para o que vem depois, é algo, é um portal que ali já se abre, porque o espírito está calmo. Eu fico imaginando, quando a gente está muito nervoso, antes de qualquer coisa, por qualquer razão, eu preciso me acalmar, certo? Qualquer coisa, se eu estou muito... Qualquer coisa, o que eu preciso fazer? Eu preciso me acalmar. Imagina isso do outro lado com tudo novo. E dependendo da crença da pessoa, eu tive uma experiência também com a minha tia, eu só vou pegar aqui o comentário, porque eu tenho medo de ler depois fora de contexto, daí não entendi. Lembrei de um estudo falando justamente sobre o nascimento, as mães ficam deitadas. Exatamente. Exatamente. Agora, por que aconteceu também no parto? Porque se todas as mulheres hoje parissem em casa, imagina, ia ter um monte de hospital que ia quebrar. Vocês concordam? Ou seja, o povo tem que ganhar dinheiro, ou seja, é um negócio que é muito triste, porque vai anulando a gente. Quando a gente fala de todos esses olhares, é bom porque daí a gente vai recuperando o nosso poder também, vai reassumindo o nosso poder. Eu ia começar a falar alguma coisa e me fugiu, daqui a pouco eu volto, se alguém lembrar algum comentário, coloca por aqui que eu já pego aquele. O ponto de tudo aqui é a gente fazer um estudo onde a gente possa, esse estudo, colocar na prática. E não algo que simplesmente seja teórico, algo que a gente tenha a coragem de colocar na prática. Coragem, porque quando a pessoa ou o mestre animal está fazendo a passagem, é muito comum que as nossas questões se sobressaiam por causa do nosso ego. Então, a gente já viu a nossa tristeza, o nosso apego, a nossa culpa. Ariel falando, das mães que tiveram, falando isso era exatamente um pontinho antes desse, Ariel, graças, daqui a pouco vai voltar. A gente vê que nesses momentos é muito fácil, né? A gente entregando o que a gente tem, em vez de receber e de acomodar o que o outro tem para dar. Então, nesse momento de passagem, prestar muita atenção para entender, falar o que eu estou aqui para fazer pelo outro, e não o que o outro, nesse momento, está aqui para fazer por mim. Lembrei que eu ia dizer. Na minha família, a irmã do meu pai, a família do meu pai era argentino, então a gente tinha um pouco de dificuldade, a gente se via nas férias, eu ia para lá, eles iam para cá, mas não era uma convivência cotidiana. E a irmã dele começou a dar uma variada, e não foi Alzheimer, ela realmente beirou a loucura, e ela era uma mulher muito católica, mas a católica que infelizmente algumas vezes a gente vê em qualquer religião, não só no catolicismo, a católica que acaba levantando muros em vez de acolher outros e ter uma irmandade, uma fraternidade entre todos os seres.
E aí ela fez a passagem com a consciência alterada. E eu lembro de um sonho que ela veio para mim, que os espíritos me procuravam para explicar para ela que eles eram as falanges que estavam tentando tratá-la para que ela pudesse continuar. E ela, nessa colônia espiritual, ela se fechava e ficava repetindo o Pai Nosso como se eles fossem os demônios. E aí, com tudo isso, a gente vê que o nosso sistema de crença e a forma como a gente faz a passagem, ele pode ser autodestrutivo nos processos que vêm depois. E por isso que vale muito a pena a gente ter esse... não é um estudo mórbido, isso também eu gostaria que a gente tirasse do nosso coração. Estudar o morrer e a morte é estudar a vida. Quanto mais a gente tiver clareza sobre o morrer e a morte, melhor a gente vai viver. De todas as formas, porque a gente vai fazer a passagem, se não for por acidente, dos maus hábitos que a gente teve durante a vida. Não é assim, a pessoa come qualquer coisa a vida toda, daí chega lá, vai ter pressão alta, vai ter problema do coração, vai ter... É natural. Então, e se a gente sabe das dores e de como isso vai influenciar, a gente não vai cuidar da vida de uma outra forma? Se a gente entende que nesse momento de passagem a gente vai ter arrependimentos, será que a gente já não vai trabalhar para não ter esses arrependimentos agora? Ou seja, a morte ela não pode ser um estudo que tire da vida, que mingue a gente. Ela é um estudo que faz com que a vida tenha mais cores e com que a gente, porque a gente vai testemunhar perda na nossa vida, e a gente se colocar realmente como um veículo para quem está fazendo a passagem ao nosso lado. E não fazer com que o outro, no momento de tristeza, de passagem, do que quer que seja que ele esteja vivendo ali, porque é intenso, sirva a gente. Sirva a gente como um espelho, ou sirva a gente para que a gente tenha as nossas catarses, ou para o que quer que seja. Então, outra vez, coloco, não é um estudo mórbido. Quando a gente fala dessa calma para ir, a gente também propiciar, obviamente, que faz parte da gente ser veículo para o outro, mas para a gente também já começar a usar isso agora. E o treinamento para isso é a gente conviver com o desconforto. Porque a gente está na Terra, eu sei que todo mundo conhece desconforto. Se a gente estivesse no céu de Indra, que a gente estudou ontem no Mahabharata, aí talvez a gente tivesse que explicar o que é desconforto. Mas aqui que a gente está na Terra, está todo mundo encarnado, todo mundo sabe o que é desconforto. A gente vê como que cada um lida com esse desconforto. Se a gente lida já correndo para, de alguma forma, a gente colocar uma aspirina, uma Novalgina na boca, se a gente consegue suportar aquilo, se a gente foge de tudo que não é gostoso, inclusive das coisas que são indigestas no nosso coração, muito infantil, exato, todo o processo é realmente, né, Flávia, esse amadurecimento da alma. O Buda falava, minhas crianças, que nós somos crianças espirituais. Então ele dizia, minhas crianças, esse lugar carinhoso e paciente, né? Sempre me veio assim, se eu consigo imaginar ele falando, minhas crianças, tipo, vamos lá de novo educar, não pode. Então, e não só o não pode, o que pode também, né? Como um bom educador. Então, gente, esse movimento da gente suportar o desconforto é um movimento interessante para que a gente possa realmente estar pronto no desconforto de soltar um corpo e de soltar toda uma história. De soltar uma história que a gente fez com seres humanos, de soltar uma história que a gente fez com mestres animais, de soltar uma história que a gente fez com o meio ambiente, porque a gente ocupou um lugar nessa terra. Só que as nossas pegadas, elas vão ser apagadas em 1 segundo. Então, a gente caminhar com essa leveza de que vai tudo embora, vai tudo e ir treinando esse desconforto. O que não vai embora não é o que a gente guardou, é o que a gente deu. Porque o que a gente deu, de alguma forma, continua no outro, e o que a gente deu coloca a nossa consciência em plenitude. E embora toda a sociedade coloque para a gente o contrário, que a gente deve reter, conter, deter, guardar, toda a sociedade diz isso, o sistema capitalista diga isso, toda a espiritualidade diz o contrário, doe o seu tempo, doe você, doe do que é teu. E, e o doar não é simplesmente doar o que não me serve, é doar o que está em cima da minha mesa também. É doar o meu tempo, é doar a minha... Olha, eu não tenho mais comida, mas você quer dividir o meu prato? Sabe? É esse doar que a gente realmente compartilha quem a gente é e do que é nosso. Então, essas reflexões estão nesse livro. Esse livro, ele está marcado na filosofia para a gente ir a fundo. Vai ser outra... Quem está agora no Mahabharata, já sabe que eu falei 3 horas, e a gente, eu acho que já está na, sei lá, 15ª hora, já até perdi a conta de que hora a gente está. Esse é um livro também que
vale a pena que talvez a gente passe mais de 3 horas nele, e o que eu queria dar aqui é só instigar vocês, porque existe literatura a respeito disso. Existe literatura de mestres, existe literatura de xamãs. Eu comentava com a Márcia outro dia, do Foster, que no retiro que ele, eu não sei se hoje ele faz ainda no México, mas ele enterrava pessoas, a dinâmica, ele enterrava pessoas e ficava uma pessoa em cima da terra escutando se tinha pânico, para orientar a pessoa a não ter pânico, para a pessoa passar... E você fala, ou seja, tem coisa em cima da terra, se a gente quiser estudar, se a gente quiser realmente se debruçar sobre isso, tem pessoas sérias falando a respeito disso tudo. E pessoas sérias, ou seja, pessoas que estão fazendo isso em grupos pequenos, em grupos pessoais, em grupos, e não simplesmente... Eu lembro de uma passagem, essa coisa de vender coisa pela internet, porque a gente tem conteúdo online, e a pessoa falou para mim, sabe por quê? Sabe como que você vai conseguir ter mais aluno? Eu falei, mas veja bem, não é, eu quero disseminar uma filosofia, eu não quero ter mais aluno, porque eu não tenho nada para ensinar, quem tem para ensinar são esses caras, veja bem, ou seja, tem uma mudança de coisa por aí. Eu quero disseminar isso para a maior quantidade de pessoas, é esse o meu desejo, o desejo do meu coração, que as pessoas acessem isso. E aí, cada um caminha no seu próprio caminho. E ele falou, não, mas a gente tinha que colocar um apelo, como, não, daí isso é bom para a pessoa consegue ganhar mais dinheiro. Eu falei assim, gente, não estou entendendo nada, ou seja, não é nada disso, ou seja, para que você vai... Imagina se atrair um monte de gente para ensinar uma coisa distorcendo o material principal e ainda prometendo algo que justamente é onde a gente quer tirar as ilusões das pessoas, de onde está a felicidade. Eu falei, as coisas não são assim. E daí a gente olha um monte de gente fazendo um monte de loucura pela internet e às vezes a gente fica olhando e diz assim, putz, tenho medo. Agora, o que eu estou colocando aqui de novo, existem pessoas sérias. Existem pessoas sérias, a Jetsuma é uma pessoa séria, a Glória Arieira é uma pessoa séria, o Foster é uma pessoa... Linhas diferentes. Existem pessoas sérias. E a gente sempre olhar e sentir no nosso coração. Porque, geralmente, quando a gente está perto de uma pessoa que não é séria e que não realmente está envolvida naquilo, por imaturidade, não por culpa, por nada disso, a gente, de algum jeito, já tem algo que fala no nosso coração, melhor eu sair daqui. Então, pelo amor da deusa, siga isso. Seja porque aquilo não é para você aquela hora, seja porque aquela pessoa, de alguma forma, você não se identifica com ela, mas nesse lugar de paz no coração, mas continua procurando, porque existe muita gente bacana. Existe muita gente bacana que está alimentando um caminho para que a vida seja melhor, para cada um dos seres. Então, essa é uma referência que, de novo, eu coloco aqui para vocês. Ele cita também nesse livro os processos todos que acontecem a partir da hora dessa passagem. No caso do meu pai, eu comecei a fazer as orações na passagem dele, que foi da onde veio a ideia da gente se encontrar e fazer esse estudo aqui, em função das mensagens todas que eu recebi de pessoas que estavam desconfortáveis com o assunto, de maneira geral, ou com a perda de alguém, com a passagem de alguém. Quando a gente fala do Tibete, dos tibetanos ao redor do mundo, quando eles já percebem que aqui não vai ter mais a volta, qualquer que fosse o momento, eles já chamam um lama para começar a rezar. E o próprio lama reza, ou seja, o lama começa a rezar em vida. E aí, depois da passagem, correm os 49 dias onde terminam as orações. E esses lamas ficam dentro da casa, muitas vezes, fazendo essas orações, também à distância. Então, é muito bom. A Jetsuma, inclusive, no site dela, ela abre a equipe de apoio dela para que a gente mande pedidos de oração. E ela coloca dentro das orações cotidianas das monjas, que a gente seja rezado, também é uma coisa muito bacana, e direto de lá, ou seja, direto da própria Índia, e com pessoas que estão realmente fazendo um caminho espiritual genuíno, autêntico. Eu recomendo o livro, ainda que ele seja... fizeram assim, que bonito, Beth, que bonito. Agora, você imagina isso para o espírito dele depois, como que é? Eu fico, porque com certeza, Beth, você deve ter recebido alguma mensagem, e essa mensagem no sentido de, ela é muito pessoal, ela... Para cada um de nós, quem parte, se comunica de um jeito. Às vezes a gente fica, eu já vi pessoas que ficam um pouco mais tensas, que de alguma forma estão conectados. E à medida que a travessia vai continuando, essas sensações vão desaparecendo. Por isso é importante essa oração estar forte no começo, para zerar o que tem que zerar e irradiar o que tem que irradiar para lá e para os familiares aqui. Porque, outra vez, esse desenlace também depende de quem ficou. Também tem uma parcela de quem ficou, porque está ligado no amor. Então, vale a pena se dedicar a isso, né? E aí eu noto, quando tem essa passagem e essas mensagens acontecem, de alguma forma, ou seja, a sensação de paz, ou uma presença serena ao lado, ou um sonho,
tudo isso acaba dizendo para nós como as coisas foram bonitas, ou aonde elas ainda precisam ser trabalhadas, como aconteceu com a minha tia. Aonde elas precisam ser aqui olhadas e dito, olha, preciso de alguma coisa aqui. E elas acontecem. Então, outra coisa que eu peço para a gente, como eu falei da intuição, quando a gente está em grupos, e não importa a razão que a gente detectou que ali não é o nosso lugar, mas da mesma forma a gente não fingir que não escutou, a gente também, quando tem sonho com entes queridos, a gente, quando tem sonhos, mensagens, quando a gente tem nas meditações visões, cada um vai ter sua história. A gente não ignorar isso. Porque eu noto que não é que a intuição não está para nós. Eu percebo que nós ignoramos a nossa intuição. Até porque, outra vez, a gente está numa sociedade que é capitalista, patriarcal. Então, toda essa história do feminino, da intuição, do livre, leve e solto, dessa coisa que acontece sem a gente conseguir explicar muito bem, tudo isso é indigesto para nós. E quanto mais masculino tiver em nós, quanto mais a gente tiver negado a nossa energia feminina, não importa de que gênero a gente esteja falando aqui, quanto mais negada a energia feminina, mais difícil entender os mistérios. Quando os mistérios vão se revelando, a gente fala, tô louca. Alguém mais viu isso? O que aconteceu? Porque essa é a predominância do masculino. E aos poucos, quando o feminino começa a aflorar, a desabrochar e tudo isso, a gente começa a ouvir sem perder a voz da razão. Essa voz da razão, ela vai estar como sabedoria. Então, é como se a gente... a Jetsuma coloca isso, né? Que a mente ela precisa ocupar um lugar de sabedoria. E a sabedoria ela vem só ligada ao coração. Ela diz... que, na verdade, são palavras de Shantideva. E ela coloca do jeito dela, e eu gravei por ela, mas tendo estudado Shantideva, que o voo precisa ser feito, esse voo da plenitude, da sabedoria, é feito com duas asas. Uma asa é essa razão, é essa mente elaborada e trabalhada em consciência, e a outra é o coração, a compaixão. Se a gente tem só aqui embaixo, então você imagina que alguém bata na tua porta e fale, eu estou passando mal, eu estou em uma crise de abstinência, eu preciso de drogas. Você só tem compaixão, você não tem nenhuma sabedoria. O que você faz? Tome droga, meu amor. Por compaixão eu te dou droga. Se a gente tem só a cabeça, a gente vai falar, não, porque isso não é certo e acabou. Se a gente tem os dois, a gente vai procurar um lugar onde a pessoa não tenha droga e ela sai da crise de abstinência. Entende? Ou seja, é esse lugar, e por isso ela diz, tem que ter as duas asas, não pode a gente ficar só aqui e só aqui. A nossa sociedade, o nosso tempo, tem cultivado só a mente. E aí esses mistérios têm sido um pouco mais difíceis para a gente entender, para a gente receber. A nossa intuição foi bloqueada. Tem estudos a respeito do equilíbrio, exato, Ana Paula. Tem estudos a respeito da glândula pineal, inclusive o efeito do flúor sobre a glândula pineal, e não posso deixar de falar isso aqui também. Observem essas pequenas doses de veneno que colocamos para dentro do nosso corpo todos os dias. Então, se puder tirar o flúor da vida, tire o flúor da vida. E se puder estudar um pouco mais a questão dos cosméticos não, sei lá, se a gente puder estudar os cosméticos, o sabonete que fecha os poros, o creme que abre os poros, e tentar... Ui, pronto, Elis Regina fazendo a contribuição dela. Eu mudei de posição, gente, precisei mexer no tripé. Se a gente puder olhar um pouquinho mais isso também, fica um pouco mais fácil para a gente entender o que essas coisas estão favorecendo a gente, o que elas estão atrapalhando a gente, porque sem intuição e sem entrar em contato realmente com os mistérios outra vez, com o sutil, o sublime da vida, fica um pouco difícil a gente conseguir ter compreensão a partir do que a gente sente. Porque, veja bem, a gente tem compreendido a partir do que explicam. Só que isso não altera o nosso comportamento porque está só aqui mentalmente. Quando a compreensão ela vem através do que a gente sente, a gente muda. Vou dar um exemplo disso, as pessoas que sabem que mestres animais morrem e não param de comer. O conhecimento está só aqui. Quando esse conhecimento é feito de uma forma que a compreensão ela é sentida, a pessoa para de comer o mestre animal. Percebem? E quando a gente se explica, a gente fala, faz sentido? O sentido, quando a gente diz eu sou, está sempre apontando para o coração, não para cá. Então, aqui é um falso mestre. Só que é um falso mestre muito elaborado. Não é um falso mestre que a gente já olha e fala, mas você está de brincadeira comigo, né? Tá, olha só, que iludido. Não é um falso mestre assim, é um falso mestre muito elaborado.
muito elaborado, e por isso que a gente tem que ter tanta reverência, tanto respeito por ele, porque não é um ser que simplesmente vai falar algo que a gente já, num primeiro momento, vai dizer, você está elucubrando. Não, vai ser algo como a gente vai ver, quem já estudou a Bhagavad Gita no primeiro capítulo, quando Arjuna vai se colocando, tudo que ele fala para não lutar tem muito sentido, mas tem um sentido distorcido, e não um sentido realmente do significado do que é aquela guerra e da importância dele de lutar. Então, gente, são alguns dos comentários que eu quero colocar aqui para a gente hoje. De novo, agradecer vocês que resistiram a essa mudança de horário, e agradecer também esse acolhimento para que a gente possa fazer o serviço e ao mesmo tempo estar aqui.